Boa noite, irmãos e irmãs. Mais uma vez, aqui iniciando a gravação. Vamos dar continuidade aqui na leitura do livro do irmão Bruciense, estudo da Epístola de Romanos. Estamos aqui nesse parágrafo, nessa parte onde fala, nesse tema, fala sobre justiça prática para com as autoridades civis, duas tendências judaicas. Irmãos, então, a gente pode inicialmente ler, o capítulo 13 lá de Romanos, pelo menos até o verso, deixa eu dar uma olhada aqui, até o verso 7, tá bom? E aí, à medida que a gente for lendo lá também o estudo no livro lá, a gente vai também fazendo a leitura da palavra. Eu vou estar lendo aqui, e também estar lendo lá o livro, o comentário do irmão Busenstein. Os irmãos que estão em comunhão, fiquem à vontade para qualquer momento, lá na leitura do livro, interrompeu, e se tiver algum pensamento, alguma coisa que você achou importante destacar ou ressaltar, e pode interromper. Eu também vou ler alguns parágrafos e dar um tempinho também, porque se os irmãos também quiserem comentar, ou trazer alguma coisa que possa esclarecer mais ainda o que está sendo falado no livro, então os irmãos podem ficar à vontade, tá bom? Vamos lá. Romanos, capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Porque é ministro de Deus, e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então, até o verso 7 aí, a gente pode ir agora no texto lá do irmão Bruciense, continuar a leitura. Justiça prática para com as autoridades civis. Duas tendências judaicas. Nos capítulos 13 ao capítulo 15, verso 13, Paulo lida com duas tendências judaicas que os judeus convertidos muitas vezes trazem consigo para a comunhão dos cristãos, que são prejudiciais ao seu testemunho. Em primeiro lugar, os judeus, como nação, eram notórios por serem insubordinados às autoridades gentias que governavam sobre eles. Eles muitas vezes tiveram revoltas contra o Estado, o que geralmente acontecia à época de suas festas, quando o sentimento nacional atingia seu pico. Esta convicção veio de certas escrituras que prometeram que eles governariam as nações como cabeça. Deus prometeu a eles que eles não seriam a cauda. Então, isso está em Deuteronômio 28, verso 13, Isaías 60 e etc.
Com isso em mente, os judeus devotos naturalmente tiveram dificuldade em se curvar aos gentios. Eu não estou conseguindo identificar esse ET aí, qual livro é. Deve ser externo. Deve ser Esté. Obrigado, Isaac. Deve ser Esté. Esté 3, capítulo 3, verso 2. Então, vou repetir aqui. Com isto em mente, os judeus devotos naturalmente tiveram dificuldade em se curvar aos gentios. A gente podia até dar uma lidinha lá, né, em Esté, capítulo 3, verso 2. Então, eles tiveram dificuldade em se curvar aos gentios e às autoridades civis dos gentios. Esté, capítulo 3, verso 2. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Esse Mardoqueu aí é um judeu, viu, irmãos? É um judeu que estava lá cativo aí sobre esse, não sei se é rei ou um oficial, um alto oficial do rei, Amã aí, tá bom? Botando lá, Jefferson. Então, esses judeus aí tinham dificuldade, eles naturalmente, né, tinham essa dificuldade em se curvar aos gentios e às autoridades civis dos gentios, como a gente viu aí. Paulo trata com esse problema, trazendo sobre o testemunho cristão no capítulo 13, que a gente acabou de ler, né? Romanos, capítulo 13, a gente leu até os 7 primeiros versos ali, que fala especificamente dessa questão da autoridade. Em segundo lugar, os judeus que tinham feito uma profissão de fé em Cristo tinham certos costumes em conexão com a comida e os dias santos que eles observavam desde os seus dias no judaísmo. Trazer essas coisas com eles para a comunhão dos cristãos tendeu a criar problema entre os santos. Paulo trata dessa questão no capítulo 14. Então, resumindo aí o que o irmão Bruce está trazendo, duas questões que Paulo vai tratar a partir do capítulo 13 até o capítulo 15, verso 13, que eram questões que aqueles judeus que estavam se converteram ao cristianismo, né, eles tinham, né, essa primeira questão, eles tinham esse problema com a autoridade estabelecida sobre eles. Então, desde a época da tomada, né, do povo judeu ali, né, de Nabucodonosor, né, desde aquela época, os judeus eles deixaram, né, de ser dominados por eles mesmos, no caso, né, de ter um rei que tivesse ali sob comando de dominação. A partir daquela época de Nabucodonosor, é dito que eles ficaram assim sobre as autoridades dos gentios, começando com Nabucodonosor ali, e aí seguiu até, né, eles serem, vamos dizer assim, exterminados, essa palavra é muito forte, assim, não serem dispersos, né, como nação, não serem dispersos pelo mundo todo aí, e serem expulsos, né, das suas terras, como foi ali que aconteceu depois com o Império Romano tendo autoridade ali sobre eles. Então, na época do Senhor Jesus também, quando o Senhor Jesus veio aqui, quem estava sob autoridade ali sobre os judeus, apesar de eles terem um rei ali chamado Herodes, né, terem os sacerdotes, né, os príncipes e os sacerdotes ali, mas quem comandava era Roma. Tanto é que quando eles capturaram Jesus e queriam matar o Senhor Jesus Cristo, eles tiveram que levar o Senhor Jesus para Pilatos, né? Pilatos, o nome, não é isso, irmãos?
Sim. Isso, tiveram que levar ele para Pilatos, do que era o governador romano, no caso ali, na Judéia, para poder ter essa autorização ou colocarem na mão dos romanos ali para crucificar o Senhor Jesus Cristo. Então, os judeus estavam sob esse domínio romano. E aí, né, eles tinham esse problema. Eles eram, não tinham, eles tinham dificuldade em se curvar diante dos gentios. E durante esse tempo todo de domínio dos gentios, teve várias revoltas dos judeus, né, contra os seus captores, vamos dizer assim. E uma das últimas foi a que levou à destruição do templo, né, pelos romanos, com o general Tito, né, ali nos anos 70 depois de Cristo. O general Tito veio para abafar essa revolta ali entre os judeus e destruiu completamente o templo, né? Como o Senhor Jesus já tinha falado que ia acontecer, que não ia ficar pedra sobre pedra do templo ali de Israel, de judeus. E a segunda dificuldade que ele coloca aí dos judeus é a questão da alimentação, que os judeus têm, né, toda aquela regras com alimentos, ou, né, a lei mosaica dá todo uma direcionamento ou regras de alimentação judaica que são bem restritas quanto a animais impuros e outras coisas mais que eles não podiam comer. Então, eles também traziam, quando esses judeus se converteram ao cristianismo, eles traziam também com eles essa, esse entendimento, né? E era difícil para eles se desfazer disso, ou mesmo não querer impor isso para aqueles cristãos que eram gentios e que nunca tiveram sobre, né, o jugo, vamos dizer assim, da lei mosaica, vamos dizer assim. Então, nesses capítulos aí, capítulo 13 até o capítulo 15, verso 13, vai ser tratado aí nesse livro sobre essas questões. E esses primeiros 7 versículos que a gente leu aí do capítulo 13 trata especificamente da questão da autoridade. Então, seguindo em frente com relação a os capítulo 13, os 7 primeiros versos que a gente leu, vamos ler aí, o dever do cristão em relação ao Estado. O dever do cristão em relação ao Estado. Capítulo 13, do verso 1 a 7, que a gente já leu. Na religião judaica, havia justificativa bíblica para acreditar que a nação de Israel deveria governar as nações da terra. No entanto, como se tornaram cristãos, essas esperanças terrenas para o judeu foram suplantadas por esperanças celestiais. Sua cidadania agora estava no céu. E eles eram apenas peregrinos e forasteiros passando por este mundo. Portanto, não era sua posição resistir aos governos sobre eles. Podemos ler aí Filipenses capítulo 3, 20 e depois 1 Pedro capítulo 2, 11. Filipenses capítulo 3, verso 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
1 Pedro, não foi? Capítulo 2, verso 11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Se algum irmão quiser comentar sobre esse parágrafo aí, fique à vontade. Vou continuar aqui a leitura, então. 2 pontos aí, né, que ele destacou nesse primeiro parágrafo, é que nós somos um povo celestial e somos peregrinos e forasteiros aqui neste mundo. Isso é muito importante, a gente sempre está lembrando, né? Continuando, Paulo diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, que estão sobre si. Os superiores ou que estão sobre si, como é a tradução ali de John Nelson Darby, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que há têm sido ordenadas por Deus, aí na tradução brasileira. Esses crentes precisavam se lembrar de que os governos deste mundo foram estabelecidos por Deus. E a atitude cristã apropriada em relação ao Estado é estar sujeito às suas ordenanças. É verdade que, se os poderes civis desafiassem a autoridade de Deus e ordenassem algo a nós que Deus proibiu, estariam ultrapassando seus limites. A resposta do apóstolo Pedro em Atos 5:29 fornece luz para a nossa conduta em tais situações. Isso aqui é importante, irmãos, aí eu quero ouvir também os comentários dos irmãos que queiram, né, comentar sobre isso, né, que ele está destacando aí, né, essa questão, ó, é verdade que se os poderes civis desafiassem a autoridade de Deus e ordenassem algo a nós que Deus proibiu, estaria ultrapassando os seus limites. Então, ele pede para a gente dar uma lidinha aí em Atos 5, capítulo 5, verso 29. Vamos dar uma olhadinha, Jefferson. Atos 5, capítulo 29, vamos ler. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, só para lembrar o contexto aí, meus irmãos e irmãs, é que Pedro, né, esse não foi Pedro e João, os dois, eles foram levados diante dos líderes judaicos ali, os príncipes, né, os príncipes ali dos judeus, os sacerdotes, tudo. E eles interrogaram ele porque eles estavam falando do Senhor Jesus Cristo. No caso, eles falaram, por que você ainda fala desse homem, Jesus de Nazaré? Né? E aí, eles... Lembre-se também que isso aí está bem recente, viu, irmão? Aí, praticamente, não tinha nem 50, 60 dias depois que o Senhor Jesus foi crucificado, ressuscitou, né? Talvez aí uns 90 dias ou até menos. Então, Pedro
ele pregava o evangelho, falava do Senhor Jesus, e esses sacerdotes aí quiseram proibir ele de falar do Senhor Jesus Cristo, de pregar o evangelho, de falar, né, dessa graça maravilhosa. E aí ele dá essa resposta aí, né? Que foi 29, que foi: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aí vamos voltar lá para o texto. Então ele está falando aí que essa resposta de Pedro fornece luz para a nossa conduta em tais situações. Que situações em que as autoridades nos pedem para fazer algo que vai contra, né, aquilo que Deus pede de nós, aquilo que vai de encontro, né, aquilo que Deus estabeleceu para nós. Isso é importante a gente pensar, irmão, porque mais um tempo na frente, né, a gente sabe que os cristãos eles foram também perseguidos, muito perseguidos, pelas autoridades romanas, né, pelo governo romano, pelo Império Romano. E a história mostra isso, né? E muitos foram mortos, e a gente sabe que os cristãos tiveram muitas vezes que se reunir escondidos por causa da grande perseguição que existia desse governo, né, do Império Romano contra os cristãos. Teve um período de grande perseguição, né? E muitas vezes eles se reuniam até em catacumbas, que vamos dizer assim, o local onde lá se enterravam os mortos, aquelas grutas e outras coisas mais, para ficar escondido e não serem descobertos que eles estavam reunindo ali. E então, né, entende-se aí, a gente vê aí que eles estavam fazendo algo, né, que as autoridades ali não queriam que eles fizessem, que era estar reunidos para o culto, para a adoração a Deus, né, lembrar do Senhor, oração, né, ler profecia, no caso, né, que é a ministração da palavra. E mesmo com as autoridades assim perseguindo, e se descobrisse, né, essa reunião, eles seriam presos e levados para tortura e depois morte, ainda assim eles se manteram firmes, né? E continuaram tendo as suas reuniões. Então, uma coisa, né, que a gente tem que, às vezes, lembrar, e temos que estar sobre a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para entender que, né, nós aqui no Brasil temos, graças a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, essa liberdade de a gente se reunir, de estar reunido, de a gente ler a palavra, de a gente fazer reuniões como essa aqui, né? E podermos ler a palavra, ler escrito de irmãos, orar, e estarmos assim fazendo essas coisas, e principalmente de estarmos realmente na reunião de assembleia, porque, né, a assembleia é os irmãos juntos, fisicamente, não é virtualmente. Então, aqui a gente está, né, numa reunião, aqui aproveitando que a gente tem esse tempo e tudo mais, mas não é uma reunião de assembleia. Não é uma reunião onde a gente pode dizer assim que, né, é a Assembleia do Senhor está reunida. Não é. Porque a Assembleia é as pessoas, os irmãos cristãos juntos. E isso é termos, vamos dizer assim, físicos, não virtuais, né? Porque a gente só pode expressar, até mesmo para expressar a comunhão, né? A gente tem que ter esse contato, vamos dizer assim, físico, real, assim, e não somente através do mundo virtual, vamos dizer. A gente tem que estar pensando nisso aqui também, porque essa questão de mundo virtual tem crescido muito, né? E às vezes a gente não pode confundir essas coisas, como eu tenho visto até por aí acontecendo né, de
abri uma aspa aqui, vocês não estão me vendo, né? Mas abri uma aspa aqui de igrejas ou denominações ou grupos cristãos, né, estarem fazendo seus cultos, e, vamos dizer assim, transmitindo pela internet, e aí a pessoa fica de casa comodamente, vou assistir o culto aqui, aí assiste e tal, né? E para eles não se importam, porque eles podem até assim a cobrar a oferta ou o dízimo pelo Pix, né? O irmão assistiu o culto, ele também pode dar a oferta e o dízimo com Pix também, virtualmente também. Então, para eles não tem problema isso. Mas, né, não é o que o Senhor quis quando formou a Assembleia. Quando ele disse para os discípulos esperarem lá no cenáculo, lá em Jerusalém, que do alto eles seriam revestidos, né, de poder, que foi o Pentecoste, o batismo do Espírito Santo, né? Eles estavam ali presentes, todos ali, esperando ali, mais de 120, esperando, né? E o Espírito Santo veio e houve o batismo da igreja, o início ali da igreja. E o que é a Assembleia, né? Que a palavra Assembleia significa sair para fora. Então, sair dos seus lugares onde vocês estão, né? Dos seus lares, do seu trabalho, não sei onde está, sair e vir para essa reunião, essa Assembleia, né, de Deus, onde ali os cristãos vão estar reunidos assim para a adoração, louvor, oração, leitura da palavra, ou ministração da palavra, né? Então não existe essa coisa de, vamos dizer assim, uma assembleia virtual, vamos dizer assim, ou uma reunião de assembleia virtual. Então esses cristãos aí dessa época do Império Romano aí, que houve essa perseguição, eles não recuaram, né? Mas continuaram, procuraram se reunir, mesmo apesar de toda a perseguição, mesmo apesar do risco de morte, eles se reuniram. E a gente sabe que até hoje, em alguns lugares do mundo, em alguns países do mundo, ainda acontece isso, né? Os irmãos, outro dia estava me contando, eu não sei se foi no Egito, ou em algum lugar, algum país muçulmano, né, que acho que proíbe a reunião assim dos irmãos, e eles pegavam um barco, iam até lá para o meio do rio Nilo, então deve ter sido ali na reunião do Egito mesmo, iam lá para o meio do rio Nilo com o barco, e os irmãos faziam a reunião ali, dentro do barco, no meio do rio Nilo, né, para poder não serem descobertos pelas autoridades dali, e serem, então, mortos, ou perseguidos, ou presos, né, que me parece que até eles permitem algumas reuniões de cristãos, mas daquelas igrejas, vamos falar assim, que são oficializadas ou autorizadas a ter essas reuniões. Em alguns outros lugares, nem essas igrejas têm, né? São perseguidos mesmo e mortos. Na China, se não me engano, as igrejas que tem lá, algumas têm a autorização para ter a reunião, mas ainda assim, né, o que é falado e o que é ensinado na reunião é passado por a censura, né, do governo chinês. Então, às vezes a gente está aqui no Brasil e a gente está, né, muito bem, mas a gente tem que lembrar que existem irmãos nossos, né, que em alguns outros lugares estão sofrendo, né, essa perseguição, essa limitação da liberdade de estarem se reunindo, né? Então, até a gente, quando lembrar disso, em nossas orações, de lembrar desses irmãos, né, e pedir por eles também. Assim como nós também, né, como Assembleia, oramos e pedimos que o Senhor nos ajude a continuar tendo essa liberdade aqui, de nos reunir, mas até mesmo se o Senhor permitir também que haja uma perseguição, uma limitação da nossa
liberdade de reunião, o Senhor nos dê fé, nos dê, vamos dizer assim, firmeza para, né, ser obediente à autoridade maior nossa, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus e Pai. Tá bom? Boa noite, irmãos. No sentido histórico, né, de acordo com o que é revelado na palavra, a gente vê que lá no início, antes do dilúvio, não havia essas autoridades, né, ou esse governo que Deus instaurou no mundo para poder frear o mal de certa parte. E aí, inclusive, esse foi até um dos fatores do mal chegar naquela abundância a ponto de Deus ele ter feito o dilúvio. Aí depois quando o dilúvio cessa, que ele instaura esse governo a partir de Noé. E então, a partir daquele momento histórico, é que se tem o governo no mundo. E aí é até interessante quando a própria palavra diz que esses governantes eles são ministros de Deus, não é necessariamente dizendo de que todos esses governantes eles servem a Deus no sentido de responsabilidade ou consciente, porque aí isso pode se tornar até relativo, porque aí uma pessoa pode falar, aquele governante não é ministro de Deus porque ele faz tudo ao contrário de Deus, ou ele se diz ateu e por aí vai, né? Poderia falar vários fatores aqui. Mas esse sentido de um governante ser ministro de Deus, como está sendo abordado aí na palavra, é no sentido de que todos são objetos de Deus para os seus caminhos. Isso é algo que envolve a soberania de Deus sobre todas as coisas. E um exemplo prático dessa questão é o que a gente vê lá em Romanos capítulo 9, versículo 17, quando está se falando justamente sobre a soberania de Deus. Vamos esperar o irmão Jefferson colocar aí e a gente lê. Diz assim, porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, a gente vê um exemplo de como Deus utilizou do Faraó para os seus propósitos, né, para os seus caminhos. E a gente vê lá em Êxodo de que o faraó, toda vez que Moisés pedia, ele mesmo endurecia o seu coração, ao ponto do próprio Senhor endurecer o coração dele, mas a gente viu que para os caminhos de Deus, tudo isso aconteceu para que o nome do Senhor fosse glorificado em diversas nações, por causa dessa história ter sido muito comentada pela sociedade e o nome de Deus, então, foi anunciado em toda a terra, como o próprio Senhor fala aí, dessa maneira na palavra. Então, mostra como que o faraó, mesmo que inconscientemente, ele estava sendo ministro de Deus. E a gente sabe que ministro ele tem essa definição de servir. Então, ninguém escapa das mãos de Deus e ninguém está solto, por assim dizer, de suas mãos. Ele sempre está trabalhando nos bastidores, né? Inclusive, isso me lembra até um versículo do próprio Senhor, no Evangelho de João, quando ele diz que ele trabalha e o Pai também, né? Vamos achar esse versículo. É João, capítulo 5, verso 17. E aí ele
Fala, e Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Isso aí, no contexto da passagem, porque os judeus, como sempre, né, como diz nas passagens, até nos outros evangelhos, estavam incomodados pelo Senhor estar fazendo obras no sábado. E aí ele dá essa resposta, dizendo que Deus, o Pai, e nem o Senhor, o Filho, eles descansam, né? Eles estão sempre, o tempo todo trabalhando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e trazendo esse aspecto, né, para essa questão do governo aqui no mundo. Então, é Deus que trabalha para colocar um novo governante, e a gente vê que no mundo tem diversos tipos de governo. Tem a república, como há aqui no Brasil, há a monarquia, como há né, no Reino Unido, por exemplo. Há outros governos que são ditatoriais, há outros que é esse viés democrático, e por aí vai variando de cada país para país. Só que todos esses governos são a partir da soberania de Deus, a partir de sua mão, e não cabe a nós, como cristãos, a gente querer entender os caminhos de Deus para essas questões, de saber se aquilo ali está num bom caminho ou não. Deus não nos dá essa função. O que ele nos entrega a partir de sua palavra é onde que isso vai dar. E qual é o grande propósito de Deus, Pai, que a gente sabe que é glorificar o Senhor Jesus Cristo. A gente sabe o final da história, mas os caminhos de Deus, trazendo para essa questão dos governos, é uma questão que compete a Ele. Então, não cabe a nós, por exemplo, de achar que tem algum governo que a gente está achando injusto e a gente achar por si só de que aquilo não tem a ver com os caminhos de Deus, que Deus não colocou aquele governador porque ele é assim, porque aí a gente vai estar numa posição de juiz, e nós, como cristãos, nós não temos esse papel. E então, se um governo, por exemplo, aqui no Brasil, o governo proibir de ter a Bíblia, proibir de cristãos se reunir, a gente só precisa aceitar, como posso dizer, aceitar essa perseguição, entregar em oração ao Senhor, mas ao mesmo tempo não se frustrar, até porque é uma coisa que o próprio Senhor Jesus disse, né, que nesse mundo a gente iria sofrer perseguições, né, aflições. Então então a gente não pode nem se surpreender com algo assim, por exemplo, porque a gente percebe como Deus ele trabalha o tempo todo e tudo tem seus propósitos, né, na mente de Deus. Então, isso é um fator muito importante que a gente tem que ter, e aí, apesar de a passagem, no sentido aí, quando a gente vai ver pelo irmão Bruce, ele citar nessa questão dos judeus, né, porque Paulo está escrevendo ali, apesar de ser da doutrina, no sentido histórico de que ele está escrevendo para judeus que têm aquele pensamento, né, muitos não conseguiam, tinham uma dificuldade de mudar o seu pensamento do terreno para o celestial. Nós, apesar de antes de sermos da família de Deus, que é, né, especificamente da Igreja de Deus, antes dessa conversão, a gente ter sido do grupo dos gentios, podemos ter muito forte isso, essa questão de lutar contra governos, assim como os judeus eram resistentes com os governos gentios, porque a gente viu aí no texto que eles não aceitavam, porque eles tinham, inclusive, até mesmo pela escritura, das escrituras que eles tinham, né, de Deus, de que o governo de Israel, que é o cabeça, que isso é a promessa de Deus, e que no milênio isso vai ser cumprido plenamente. Então, eles eram resistentes aos governos gentios desde Nabucodonosor. Mas os gentios também têm muito forte isso, de acordo com suas próprias convicções. Então, a gente pode botar aí a convicção filosófica, ou até mesmo a convicção religiosa, né? Por exemplo, eu só aceito um governante se for cristão, senão a gente não pode deixar. Então, não importa os motivos, quando a gente vai contra uma instituição, contra um grupo de autoridades que fazem parte do Estado, a gente está indo contra também, a gente está praticando essa mesma questão
que a gente vê que o Senhor não deseja que nós façamos, que é resistir. Então, qual é o foco nisso tudo? É entender de que o governo foi instituído por Deus e desde aquele momento, lá de Noé, é Deus que coloca cada governante, de cada país, de cada local, de cada forma de governo. É Deus que, em sua soberania, está colocando e tirando. Inclusive, eu lembrei até de outro versículo aqui, hein? Eu acho que fala justamente isso, né? Que Deus que coloca e tira. Eu não estou lembrado agora onde é que está esse versículo, mas é bem... Daniel. Aí, ó, Daniel, qual o capítulo, irmão? Eu só lembro que fala que estabelece. Deus estabelece. Pronto. Estabelece. Eu vou pesquisar aqui, ver se aparece. Eu acho que fala de reis, né? Estabelece reis. Aí, ó. Daniel 2:21. Obrigado, irmão Isaac. Olha aí, ó. E ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Então, olha aí, é o próprio, né? É a própria palavra já dizendo e deixando bem claro isso. É o Senhor quem remove e que estabelece os reis. E aí os reis, claro, a gente pode colocar aí, abrir o termo aí para qualquer poder de autoridade, né? Não está falando só de reis, como na monarquia, mas é o presidente, é o oficial, enfim, vai mudando os termos, mas no sentido de uma pessoa que vai dominar ali naquele governo de cada localidade. É Deus que trabalha para colocar e para tirar cada um deles. Então a gente tem que deixar isso guardado em nosso coração e ter o conforto que Deus está trabalhando, né? E a gente sabe que aí tudo isso é para glorificar o Senhor Jesus Cristo, principalmente nos caminhos. E de certa maneira, irmãos, o governo é até bom para o mundo porque refreou até o mal. Se tá tendo muito mal hoje, imagina se não tivesse esses governos, né? A gente não sabe como é que seria. A gente não consegue nem ter a magnitude de como foi lá no início, quando não tinha esses governos, né? Então, apesar de, como o próprio irmão Bruce fala, de que há corrupção, há injustiça sendo feita, até porque é uma mostra para a gente do dia do homem, né? Que é o homem governando. A gente vê o fracasso que é. Só que, mesmo assim, o mal, ele é refreado para que não... eu imagino até aquela cena do filme Titanic, quando a água tá doida para sair e a porta tá segurando. Mas aí chega uma hora que a porta quebra e aquela água vai toda passando pelo corredor, que vai ser justamente isso que vai acontecer quando houver a anarquia, né? Quando as autoridades do mundo caírem, isso faz parte aí das etapas do Apocalipse, e aí que vai dar chance para a besta, né? E tudo mais. Inclusive, esse versículo é lá em 2 Tessalonicenses, só para concluir minha fala, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 6. Então, a gente viu para que serve o governo, por que Deus instituiu o governo, e como o governo também ajuda nessa questão para que o mal ele não seja passar assim com toda a sua força, porque fala aqui, ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 6, irmão. É o 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, aí a passagem está falando justamente
deixe ser aí que vai causar toda essa confusão no mundo, né? Que vai partir aí para a grande tribulação. Mas a gente viu esses dois termos, né? Mais acima, que é o 6, no verso 6 tem lá. E agora vós sabeis o que o detém. E aí no verso 7 a gente vê, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. A gente tem aí dois objetos, né, nesse sentido, de que estão segurando o mal para que não se estabeleça com toda a sua força no mundo. O primeiro é justamente o governo que Deus estabeleceu. Então, a gente vê que o governo, apesar de tudo, né, como eu tinha dito e vou repetir, apesar de toda a falha, a gente vê que o governo ele tem esse papel de repreender o mal em sua amplitude, né? É o que faz segurar para que o mundo não fique em total confusão. E o segundo objeto, né, que faz para segurar o mal nesse mundo é justamente a pessoa do Espírito Santo, que está aqui na Terra trabalhando para formar a igreja. Então pense que quando houver o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo vai subir juntamente com a igreja para finalmente entregar essa noiva para o Senhor Jesus Cristo, né? E também, logo depois, né, depois de uns anos, vai ter a derribada dos governos, vai acontecer toda uma confusão aí, que as pessoas não vão ter esse funcionamento do governo no mundo, que aí sim é que vai o mal entrar com toda a sua força. Então, lembrando daquela figura, né? É aquela água ali, quando a porta não aguenta mais, quebra e inunda tudo. Abrir a porteira, né? Como diz aí essa frase por aí. Abrir totalmente as porteiras. Muito bem. Vamos então, né, continuar aqui a leitura, irmãos. Opor-se ou resistir a um governador em particular é opor-se à autoridade estabelecida por Deus. Essas autoridades foram estabelecidas para conter o mal, embora em muitos casos haja corrupção em seu meio. Em geral, eles estão em posições nos governos de vários países para proteger os cidadãos daquele estado. Verso 3 e 4 aí do capítulo 13 de Romanos que a gente leu, tá? Devemos, portanto, estar sujeitos à autoridade sobre nós por duas razões. Não apenas para escapar da punição por agir errado, a sentença de culpa, verso 2 aí do capítulo 13, na tradução do irmão João Nelson Darby, mas também por causa da consciência, que é o verso 5 do capítulo 13 de Romanos, aí na tradução brasileira. Aqueles em posições de autoridade são realmente ministros de Deus, porque os governos foram estabelecidos por Deus. Verso 6 do capítulo 13. Devemos pagar tributos ou impostos, respeitar a lei civil e demonstrar respeito e honra àqueles em autoridade. Verso 7. Então, esse capítulo aí dá uma resumida em tudo que o Michel falou, tá bom? Esse parágrafo aí, dá uma resumida aí no que Michel falou. Esse parágrafo aí resume bem. Continuando, então. Ao estarmos sujeitos às autoridades civis superiores, não devemos pensar que esses versículos apoiam a ideia de que os cristãos devam se envolver na política. Por exemplo, não cabe a nós questionar como e onde o dinheiro dos impostos é gasto pelos governos.
Paulo cuidadosamente evita qualquer ideia de que a igreja e o Estado devam estar unidos, como fizeram as igrejas nacionais da Reforma. Ele também é cuidadoso para não ir a outro extremo, colocando a igreja em oposição ao Estado, que era a tendência dos judeus. Aqui, irmão, só para dar abrir um parênteses também, né? Quando o irmão fala aí do exemplo, né, de evitar qualquer ideia de que a igreja e o Estado devam estar unidos, como fizeram as igrejas nacionais da Reforma, né, eu colocaria até mesmo não só as igrejas nacionais da Reforma, mas antes disso, como foi feito pelos próprios cristãos quando se estabeleceu, vamos dizer assim, a chamada Igreja Católica Apostólica Romana, né, que foi exatamente essa união, né, da igreja, foi o resultado final da união da igreja ali com o Império Romano, né? O imperador Constantino se converteu ali ao cristianismo, apesar de ele só ter se batizado no leito de morte, mas ele disse que se converteu ao cristianismo e parou a perseguição dos cristãos e abraçou a fé cristã como a religião oficial do Império Romano e os cristãos ali, né, e aqueles que estavam à frente, vamos dizer assim, os bispos, os anciões ali naquela época, eles aceitaram de muito bom grado toda essa benéfice do Estado ou do Império Romano. E isso trouxe um grande mal para dentro da igreja, que foi essa mistura aí, né, essa união de Estado, no caso ali representado pelo Império Romano, com a igreja. Né? Foi uma coisa assim que não foi bom, porque a partir dali o testemunho cristão ele só fez cair aceleradamente num estado de ruína, né? De ruína. Então, não foi muito bom isso aí, não. Como também depois, né, mesmo quando veio a reforma protestante, a reforma ali, o Martinho Lutero trouxe duas coisas excelentes que foram, né, trazer de volta o entendimento para os cristãos da justificação pela fé, né, e não pelas obras. Trouxe isso, muito importante. E outra coisa tão importante quanto, eu penso até que foi até muito mais importante do que isso, que foi fazer com que a palavra de Deus ela chegasse até o povo, as pessoas comuns e que eles chamavam ali dos leigos, né? Porque até aquela época ali da reforma, toda a liturgia, vamos dizer assim, da igreja ali, era feita em latim, ninguém entendia nada, só os clérigos ali superiores, e mesmo assim alguns também nem falavam e nem sabiam o que é que estavam falando. A palavra de Deus, a Bíblia, né, ou era nas línguas lá originais, hebraico e grego, ou na tradução em latim, que é a Vulgata, e era lida nessa tradução em latim, ou seja, a palavra de Deus era lida e ninguém estava entendendo nada do que estava lendo ali. Porque já o latim já estava ali, se tornou uma língua morta, só falada ali entre o clero, né, da igreja. E o que aconteceu com a reforma protestante que Martinho Lutero trouxe, Martinho Lutero, ele traduziu, né, a Bíblia, se não me engano, ele fez uma primeira tradução do Novo Testamento, se não me engano, para o alemão, a língua comum ali do povo, ali que era, onde ele era alemão, né? E ele traduziu, e isso foi motivo até de grande perseguição pela Igreja Católica,
que não queria que a palavra de Deus chegasse até as pessoas simples, né? Porque ele sabia que lendo a palavra de Deus, os cristãos iam ter a percepção clara de que aquele sistema católico ali, aquele sistema clerical ali, não era de Deus. Porque, lendo a palavra de Deus, você ia perceber todo aquele sistema ali, com aquela autoridade do Papa, e com o testemunho que eles estavam dando daquele clero, eles iam ver que, e como viram, né, os que começaram a ler a palavra, e viram que aquilo não vinha de Deus. E a Contra-Reforma, basicamente, ela veio para perseguir os cristãos, né, os cristãos, e tirar deles esse acesso à palavra de Deus. Então, a Reforma trouxe essas duas coisas muito importantes. Né? Trouxe essas duas coisas muito importantes, mas, como o irmão Brucense está falando aí, falhou nisso também. Do mesmo jeito que lá, com Constantino, o imperador Constantino, e os cristãos ali se deixaram se envolver ali pelo Estado, ser abraçado pelo Estado, pelo Império Romano e tudo mais. Da mesma forma, na Reforma Protestante, né, os reformadores ali, eles também se deixaram abraçar pelos príncipes, né, dos estados nacionais que existiam ali na época, que abraçaram, né, aqueles reformadores, e eles também se uniram a esses príncipes e formaram e surgiram as igrejas nacionais da Reforma. A Igreja Nacional quer dizer, significa igrejas do Estado, como Igreja Luterana era uma igreja do Estado, vamos dizer assim, dos príncipes alemães lá, né? A Igreja Anglicana é a igreja lá da Inglaterra, é uma igreja nacional, é a igreja em que o rei da Inglaterra, na época, é ele que instituiu aquela igreja, né? E é por isso que ele fala de igrejas nacionais. Então, a Reforma também falhou nisso aí. Então, nos mostra, meus irmãos, que e tudo isso não foi bom para o testemunho cristão. Porque, né, tudo isso nos mostra que nós, cristãos, a igreja, sendo um povo celestial e não pertencendo a este mundo, não tem que estar se envolvendo na política deste mundo, né? E no seu, vamos dizer assim, governo exercido aí por esses homens, ou por esses príncipes, por esses reis, ou por esses presidentes que são colocados por Deus, como o Michel falou. Mas o Senhor está colocando lá, o Senhor está permitindo, mas a gente não tem que estar se metendo, né? Pode ser um ditador que se levante, né? O cristão tem que estar firme cá na sua fé e buscando, né, estar fazendo aquilo que foi deixado a nós a fazer aqui neste mundo, durante essa nossa peregrinação e jornada aqui neste mundo, que é, né, como igreja, falar aqui como igreja, como assembleia, coletivamente, a gente se reunir, lembrar do Senhor em sua morte, na ceia, reunirmos para orarmos, reunirmos para a leitura da palavra, que é perseverar na doutrina dos apóstolos, e comunhão. São os 4 pilares, né, da Assembleia. A gente pode ver isso em Atos 2, verso 42. Se o irmão já puder abrir aí para a gente, são os 4 pilares da Assembleia. O que é dado para nós fazer? A gente reunir para nos lembrar do Senhor Jesus e sua morte, ceia do Senhor, nos reunirmos para orar, né? Nos reunirmos para ler a palavra, que é a parte de perseverar na doutrina, nos reunirmos para estarmos em comunhão com o nosso Deus, comunhão uns com os outros, né? Aí perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Os 4 pilares aí da Assembleia, esse aí. Então, em termos de Assembleia, né, se você levanta um ditador, um rei, um imperador, um presidente da filosofia tal, ou presidente da filosofia
né? Vamos lá, um presidente da filosofia vermelha, outro da filosofia azul, não importa. O importante é a igreja, com nós, como Assembleia, estarmos aí, ó, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E nós, individualmente, porque a gente dá testemunho a esse mundo como Assembleia e damos testemunho a esse mundo individualmente. Então, individualmente, vamos estar indo, né, para a Assembleia, não deixando de congregar. Individualmente, vamos estar dando testemunho ou falando no nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, pregando o Evangelho. Ou com nossas vidas, ou com nossas palavras. Né? Porque alguns, né, não têm aquela, vamos dizer assim, alguns podem não ter a desenvoltura de pregar o Evangelho com palavras, mas prega com a vida, prega com os atos, prega com, né, sua prática de fé. Então, não importa que governo, que presidente, ou que imperador, que ditador, seja lá o que for, que esteja aí, o cristão ele não pode deixar de fazer essas coisas. Eu estou falando agora individualmente. Né? Individualmente. Então, não vamos nos meter nessas coisas de política, né? Nem de governo A ou governo B. Mas procurar fazer aquilo que a palavra está nos ensinando aí que nós devemos fazer. E pronto. E perseverar nisso. Tanto como Assembleia, que é o está em Atos 2:42, como individualmente, cada um, né, procurando, né, viver sua vida cristã de forma que seja uma luz no meio dessas trevas que é o mundo aí fora, tá bom? E carregando, agora indo para um outro aspecto, né? Ele já falou de vários aí, mas aí é muito importante esse ponto também, quando fala dessa questão do que o irmão Bruce falou aí, né? De pagar os tributos, né? De obedecer. Isso nada mais é também o papel que nós cristãos temos, que é de muita responsabilidade, que é carregar o testemunho de Cristo nas nossas vidas. E aí a gente pode até acompanhar nos evangelhos como foi que o Senhor Jesus ele tratou o sistema político quando estava aqui andando por aqui. Inclusive aquele versículo, né, da César o que é de César, da Deus o que é de Deus. Como também outra passagem que eu lembrei de que ele mesmo falou, né, que se qualquer coisa Deus poderia... Cadê o versículo? Eu não gosto de ficar recitando sem ver, não, que eu posso inventar coisa. Quando fala que ele poderia mandar milhares de anjos, né? Tem esse versículo também. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Mateus 26, 50, 54. Aí, irmão Heber, obrigado. Vamos ver, irmão Jefferson, por gentileza. Tinha mesmo separado aqui. Qual o versículo, irmão? Mateus 26, do 50 ao 54. O irmão falou o quê? Que tem separado? Não, que eu tinha separado ele mesmo aqui. Ah! Se caso o irmão quiser comentar, fica à vontade. Vê essa passagem, então. Pode ficar à vontade. Pode concluir, mano. Depois eu comento algo. Ah, tá bom, então. Aí como esse outro exemplo também, né? Jesus, porém, lhe disse: Amigo, aqui vieste. Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: Embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então, aqui está um exemplo, né? A gente vê Pedro aí nessa reação de partir para cima, para a briga,
E o Senhor, ao mesmo tempo, consolando, dizendo que isso precisa acontecer para cumprir as Escrituras, e que se ele pudesse, os anjos, né, Deus, o Pai, mandaria aí uma legião de anjos para o tirar dessa situação. Então a gente vê essa questão de como Deus trabalha, né, nos bastidores, a sua soberania, e como ele cuida dos caminhos, né, que a gente reforça aí essa importância que o Pai tem de glorificar o seu Jesus nesses caminhos, e que para nós muitos desses caminhos é misterioso, né? Com a gente aqui na Terra e vendo toda essa situação, vendo os governos, cada governante com um jeito diferente, pensamentos diferentes, mas Deus está trabalhando, todos estão sendo seus ministros, né? De Deus, mesmo eles muitos sem saber. Então, quando se trata desse aspecto de nosso testemunho cristão, aí que a gente sente a nossa responsabilidade, até nós como embaixadores de Cristo, né? Que aí é um outro, como Deus ele nos classifica. Deixa eu confirmar aqui a passagem. É em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Nós temos essa função, né? Enquanto aqui na Terra, embaixadores de Cristo, representantes de Cristo. Então, essa questão de obedecer aos governos, não contrariar os caminhos de Deus ou lutar para mudar, isso vai totalmente contra do nosso papel como embaixador de Cristo aqui na Terra. Então, a gente vê também a importância de se obedecer essa questão com relação ao governo, ao Estado, por causa desse aspecto do testemunho. Por exemplo, irmãos, rapidinho, só um exemplo prático. Essa questão de obedecer às leis mesmo é um ponto muito importante, porque, por exemplo, se nós fazemos uma prática que é ilegal perante o Estado, né, e aí existem várias práticas, né, até aquelas que são bastante banalizadas pelas pessoas, né, em fazer, e a gente faz também. Então, pense aí, né, como as pessoas ao nosso redor podem saber disso, comentar, de que a gente pratica aquela coisa ilegal, ou que a gente não paga tal imposto, que a gente desvia ou faz algo do tipo, né? E se for algo encoberto, aí tem um funcionário que trabalha para aquela instituição que sabe que a gente faz isso. Então, pense como essas pessoas podem nos ver, e aí, inclusive, a gente falando, né, se apresentando como cristão e carregando esse testemunho conturbado nesse sentido, né? Então, a gente percebe a importância de como, quando a gente obedece a Deus e seus mandamentos, como todas as peças se encaixam e são harmoniosas. E quando a gente falta, né, nessa questão da responsabilidade, como tudo vira bagunça e confusão, né? Tanto para as nossas vidas, como para também o testemunho de Cristo aqui na Terra. Pronto. Irmão Heber, fica à vontade. Uma questão interessante nesse ponto de autoridades é que quando um cristão, nós nos envolvemos nessa questão, querendo melhorar o mundo, nós estamos andando de uma maneira ignorante em relação às Escrituras. Porque hoje, o tempo que nós vivemos é chamado tempo dos gentios, onde a sede do governo de Deus que estava com Israel, por causa do seu fracasso, foi transferida aos gentios. Então, os gentios estão tendo o tempo deles de governar o mundo e fazer o que eles bem entenderem. Que também tem um aspecto, como o irmão Michel falou, que é o dia do homem. Então, isso é o que está se cumprindo. Quando o Senhor esteve aqui, e até diante de Pilatos, em João 19:11, se o irmão puder colocar.
O Senhor responde a Pilatos: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti tem maior pecado. Porque Pilatos disse: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar, tenho poder para te soltar? E o Senhor responde que ele não teria esse poder se do alto não fosse dado. E por que esse poder tinha sido dado do alto a Pilatos? Porque agora a sede do governo de Deus na terra está com os gentios. E realmente ele está permitindo tudo isso. E o Senhor, como judeu ali, ele se submeteu a essa autoridade desses gentios nesse tempo, que ainda perdura, né? E permanecerá até o final do período da tribulação. E será o fim do tempo dos gentios, né? Onde terminará a estátua, né, que Nabucodonosor viu em sonho. Então, nesse momento, o Senhor que esteve aqui se submeteu totalmente às autoridades. Diante das autoridades que vieram prender o Senhor ali, Pedro reage e corta a orelha do soldado Malco, agindo ignorantemente. E o Senhor não disse ali que não convinha que acontecesse isso por causa das Escrituras? Convinha. Então, quando um cristão fica querendo melhorar aqui, ele está andando de uma maneira nécia, porque ele não sabe o que vai acontecer. A Escritura não mostra que nós não pertencemos aqui. A Escritura, ele não sabe que a qualquer momento a igreja será tirada. Ele não sabe que virá a tribulação. Ele não sabe que o tempo dos gentios está chegando no derradeiro final. Não sabe que os judeus serão colocados por cabeça e os gentios terão que submeter a eles durante 1000 anos, quando Cristo estará reinando. Então, tudo isso as Escrituras vão nos mostrando. Então, hoje, as autoridades que estão aqui, elas estão provisoriamente, porque Deus estabeleceu e permitiu. E nós não devemos questioná-la, não devemos se rebelar contra elas, devemos nos submeter, tal qual o Senhor se submeteu. E não querer se envolver nelas, porque elas estão apenas agindo segundo o que Deus tem permitido e tem dado a elas nesse tempo dos gentios, né? Mas isso está no final. No milênio, todos os gentios se submeterão aos judeus e a Cristo. E esse tempo de gentios terá acabado. Então é muito importante entender isso e não se envolver em política, porque a política pensa sempre em melhorar o mundo para que os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos possam ter um mundo melhor para viver. Mas a gente não sabe o que vai acontecer depois, será? Sabemos, né? Então é importante entender isso e não agirmos como nécios, né? Irmão Elber me lembrou que eu estava tentando falar desde o início, que era o tempo dos gentios. Estava tentando lembrar dessa palavra, né? Quando eu falei que ele se iniciou ali com Nabucodonosor, né? Os tempos dos gentios, domínio dos gentios aí. Aí o irmão Elber me lembrou agora. Já são 9h35, irmão. Vou só concluir esse restinho aí, né? E para a gente estar concluindo aqui a reunião. Vamos lá. Resumindo, então, vamos lá. Resumindo, já foi falado muitas coisas aí. Os irmãos complementaram com muitos pensamentos bons e nos ajuda muito, tá bom? Resumindo, a responsabilidade do cristão em relação às autoridades civis, devemos pagar, orar e obedecer. Pagamos tributo, impostos, oramos por todos em autoridade, aí a gente vê isso em 1 Timóteo 2:2, né? E obedecemos àqueles em autoridades, é o que fala em Tito, capítulo 3, verso 1, tá bom? Então, são essas coisas aí que está resumindo aí esse capítulo 13 de Romanos, do verso 6 ao 7, que Paulo está trazendo, além de outras
outras escrituras, como em 1 Timóteo 2:2 e Tito 3:1, e tudo isso aí que a gente, os irmãos trouxeram de complemento aos comentários aí do livro do irmão Bruce Einstein. Pagamos tributos, oramos por todos em autoridades, obedecemos àqueles em autoridades. Né? Então, isso é importante, e a gente ter sempre em mente que não nos envolvemos com a política deste mundo, não entramos em greves, em revoltas, em passeatas vamos dizer assim, de protesto. Isso aqui, irmão, estou só falando as coisas práticas que a gente deve nos conduzir, né? Mas de acordo com tudo que foi falado aí, né? O irmão Michel falou, o irmão Weber falou, e o que a gente leu, né? Então, a gente não vai se envolver nessas coisas. Passeatas, protestos, greve, política, e tentar mudar governo, tentar mudar a política, ou se envolver para ajudar, importa. Então, a gente não se envolve nessas coisas aí, como cristãos. Tá bom? Para próxima terça-feira, a gente vai estar lendo aí o dever do cristão para com os cidadãos para com os cidadãos do Estado. É isso mesmo. Né? Então, na próxima terça-feira, o irmão Jefferson dá um print aí, ou uma gravada aí nesse trecho, que a gente continua na próxima terça-feira, a partir daí. Bem, irmãos e irmãs, alguém ficou tudo bem claro, tudo bem tranquilo? Alguém tem alguma dúvida ou alguma questão que queira perguntar aí para os irmãos responderem? Muito bom, os irmãos estão respondendo aqui, acho que foi tudo bem tranquilo, né, esse assunto, tá bom? Então, tá encerrando, vou estar parando aqui a gravação, tá bom? A gente, então, orar.